Cristo. Já foi dito aqui por algumas vezes quanto à quantidade de pessoas que temos aqui hoje para adorar e exaltar ao Senhor. E eu muito me alegro. Se alegra, pastor? Me alegro porque eu tenho uma certeza que o meu Deus, Ele não precisa de multidão para operar no meio da sua igreja. Ele só precisa de pessoas com o coração quebrantados, em espírito de adoração, que estão prontos e atentos para ouvir a sua voz. E eu sei que aqui tem pessoas assim, eu sou o primeiro. Tem alguém aqui que é também assim? Nós não precisamos, não é multidão que nos motiva, é a presença do Senhor. E se a presença de Deus está aqui, coisas tremendas, poderosas acontecerão no nosso meio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade que se formos agora na casa de muitos obreiros, presbíteros, irmãos, membros, encontraríamos muito nesse momento ligado em uma TV, ou na calçada, ou fazendo alguma coisa. Mas nós louvamos ao Senhor porque nós escolhemos a melhor parte. Existem duas irmãs que estavam, uma aperreada com os afazeres, e a outra aos pés de Jesus ouvindo a palavra. E quando a outra vai questionar, dizendo: Jesus, tu não está vendo isso não? Jesus diz: deixa ela, porque ela escolheu a melhor parte. E a melhor parte é estarmos nos pés do Senhor, adorando e exaltando ao seu nome, bendizendo a Ele com muita alegria. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5. Aumenta um pouquinho o fundo. Isso. Deixa Deus usar teus dedos aí, judeu. Marcos capítulo 5. Volte sua atenção para cá, por gentileza. Eu não quero ver você conversando com o irmão que está do teu lado, a não ser que você queira passar um recado do céu para ele. Se isso não acontecer, volte sua atenção para a palavra de Deus. É falta de reverência e respeito estarmos diante de um juiz e estarmos conversando com a pessoa que está do lado enquanto o juiz está falando. Imagine o juiz dos juízes, o Todo-Poderoso que está aqui no nosso meio. Então volte sua atenção para a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 5, verso de número 1. Se você encontrou, confirma dizendo amém. Nos diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos,
Então a manada se precipitou por um despenheiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e tremeram. Vá lá para o versículo de número 34 do mesmo capítulo, que diz assim: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Versículo de número 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes apressadamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós te oramos mais uma vez mais, Senhor, e engrandecemos o teu nome nesta noite, porque tu és grande, tu és tremendo, tu és poderoso, e não existe outro Deus além de ti. Tu é Deus que quebra o laço, corta a lança e despedaça o mal, meu Pai querido. Tu és, Senhor, meu Pai, que opera sobre a tua igreja. E eu sei, eu creio, Senhor, que assim como tu liberou a palavra para aquele homem dizendo: não temas, crê somente, o Senhor está liberando palavras aqui nesta noite dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou na tua vida. Não temas, porque eu sou Deus ainda de solução. Eu creio assim, meu Pai, na tua palavra, e creio, meu Deus querido, que tu és tremendo e poderoso para fazer milagres e maravilhas, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, como eu te pedi, volta a tua atenção para cá. Nós já estamos diante da narrativa de Marcos. Se nós voltarmos um capítulo antes do capítulo de número 4, onde nós lemos, Jesus está ainda em sua ministração com os discípulos e a multidão que estava com ele. Jesus está pregando a respeito de algumas parábolas. No capítulo de número 4, Jesus ele vai falar a respeito da parábola do semeador. Ainda no mesmo capítulo ele vai falar sobre a parábola da candeia, e no mesmo capítulo sobre o grão de mostarda. A palavra naquele dia estava tão forte, tão poderosa e tão boa, que a narrativa vai dizer que já era tarde quando Jesus dá uma ordem para que eles passassem para o outro lado. E quem é ministrante, pregador da palavra, e uma coisa que eu sempre falo quando entro no carro depois de dirigir um culto ou de ministrar a palavra, é que isso dá um cansaço físico na gente. Jesus está pregando, e quando ele entra no barco, ele vai dormir. E enquanto eles estão atravessando o barco, no capítulo de número 4, a palavra vai dizer que na viagem acontece
algumas coisas que assustam os que estavam no barco com Jesus e os que estavam nos outros barcos. Uma tempestade com um vento forte começa a balançar o barco, ao ponto da água começar a entrar dentro do barco e os discípulos se preocuparem, porque o barco agora vai afundar. Nesta mesma narrativa, alguém vai acordar Jesus e vai pedir ajuda para que eles não venham perecer. E o que me chama a atenção muito forte é que Jesus, depois de acordar, em rápidas palavras, ele cessa o vento que está batendo contra aquele barco. Em rápidas palavras, Jesus ele faz com que aquela tempestade se acalme. Em rápidas palavras, ele dá uma ordem com a autoridade na natureza, dizendo: acalma-te, mar. O vento pare agora neste momento, e o vento cessa naquele momento. Foi algo tão forte que os discípulos ficaram assustados diante daquilo que eles estão vendo. E eu começo a liberar uma palavra profética nesta terça-feira para a nossa vida. O que Deus vai fazer no meio de nós é algo tão poderoso, que talvez tem pessoas que estão perguntando ou chegaram aqui nesse culto dizendo: talvez Deus não vá visitar o seu povo e a sua igreja hoje, talvez Deus não opere no meio da sua igreja hoje. Mas eu disse para você que eu estava tão feliz por quê, pastor? Porque eu aprendo que o meu Deus, aonde está reunido 1, 2 ou 3 em seu nome, Ele está presente. E o que é mais poderoso é que nesta noite, em rápidas palavras que Ele liberar aqui, a tempestade da tua vida pode acalmar, o vento que tem balançado o teu barco pode acalmar, as lutas que tem chegado diante de ti pode acalmar. Alguém recebe essa palavra e segura isso, porque Deus está liberando palavras aqui nesta noite para acalmar ventos. Oh, aleluia! O nosso Deus é tão tremendo que Ele tem um poder de fazer com que aquilo cesse no momento. A narrativa do capítulo 5 começa a dizer que Jesus está desembarcando. Ele desce do barco agora do outro lado, lá nos Gadarenos. E quando Jesus ele desce ali, que ele coloca os pés sobre aquele lugar, alguém vem correndo desesperado, e a primeira narrativa diz que veio adorando. E esta pessoa que veio ao encontro de Jesus não era uma pessoa que tinha uma vida muito fácil, não era uma pessoa que morava em uma casa boa, não era uma pessoa que tinha a sua vida bem estruturada. A palavra nos diz que este homem que vem ao encontro de Jesus é alguém que está miseravelmente endemoniado, que carregava em seu corpo milhares de demônios, ao ponto de pessoas aprisionar ele, e ele esmiuçar as correntes que tentavam aprisionar a ele. Este homem não morava em casa, mas vivia em cavernas e montanhas e em sepulcros. A vida deste homem era uma vida destruída, que talvez não tinha acesso com sua família, não tinha paz e não conseguia dormir. Enquanto as pessoas daquele lugar colocavam a cabeça no travesseiro para dormir de noite, este homem estava dentro dos sepulcros, nas montanhas, gritando e clamando desesperado. Eu não sei se você teve alguma experiência de se deparar com alguém endemoniado, mas não é uma coisa muito fácil. Eu lembro de uma experiência que eu tive de um cadeirante em uma congregação que nós congregávamos. E um momento de um círculo de oração, esse cadeirante foi tomado possesso por demônio. E quando ele foi tomado possesso por demônio, ele se levantou daquela cadeira
E os obreiros que estavam ali, ele não tinha o corpo muito firme, mas naquele momento, quando os obreiros se agarraram com ele, ele conseguia se livrar dos obreiros. Com uma mão ele levantou o banco de madeira pesado que estava ali. Ninguém me contou, eu vi. É algo terrível, e só o sangue de Jesus para libertar pessoas deste mal. Eu imagino como aquele homem vivia naquela província. Eu imagino aquele homem desesperado por muitas vezes, porque não encontrava libertação para a sua vida. Até que depois de uma ministração, Jesus resolve pegar o barco, enfrentar uma tempestade e chegar do outro lado para libertar alguém que prisões e cadeias e correntes não libertavam. Quando Jesus chega ali com aquele homem, ele começa a ter um diálogo com ele. E ele pergunta quem é que ele era. E é interessante que ele vai dizer que é legiões. Por quê? Porque eram muitos. Eu imagino aquele homem ferido, aos obreiros que estavam ali, porque ele pegava pedras e se feria. Aquele homem talvez magro, sujo, fedendo, porque habitava em meio de corpos em estados de decomposição. Mas eu vejo algo poderoso aqui dentro da palavra de Deus. Por quê? Porque com um diálogo e com uma ordem, Jesus liberta alguém que ninguém consegue libertar. Você sabe o que é que eu quero dizer para a sua vida aqui nesta noite? Talvez enquanto eu estou pregando, você está se lembrando de alguém que está dominado pelas amarras do inferno e do diabo. A luta tem sido tão grande e tão travada dentro da sua casa. E quantas vezes você tem se estado afrontado pelo inimigo? Mas eu quero dizer para você que Jesus desceu do barco e já colocou os pés nesta terra para te dizer que com uma palavra as cadeias e correntes que cercam e aprisionam aquela pessoa que você tanto tem orado, Ele pode libertar. É interessante que essa primeira história e narrativa que nós estamos vendo aqui, Jesus mostra sua autoridade sobre os demônios. Aqui nós não vemos uma briga de sai, não sai, sai, não sai, não. Nós vemos os demônios olhando para Jesus e dizendo: não nos permita sair daqui desta província, permita-nos ir ali, se apossar daqueles porcos. Eles estão rogando a Jesus, por quê? Porque demônio sabe que não pode se levantar contra Deus. O demônio que nos aflige, a luta espiritual, as guerras espirituais, os demônios espirituais sabem que não pode se levantar diante do nosso Deus. Diante do nosso Deus eles não se levantam, eles se prostram, porque o nosso Deus tem autoridade sobre demônios. E Ele está dizendo aqui neste culto de terça-feira profética, que a palavra que Ele libera sobre a tua vida, dentro da tua casa, os demônios que têm tentado reinar lá dentro irão cair por terra, porque Deus é Deus sobre você. Oh, aleluia! A gente sempre fica imaginando uma guerra de Deus e os demônios, mas com Deus e demônio não tem guerra, pastor. Por quê? Porque Ele tem autoridade sobre os demônios. Nós vamos ver aqui Ele mostrando a autoridade. Por quê? Porque Ele não fica dizendo sai, 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 não. Os demônios ficam pedindo pelo amor de Deus, sabendo que aquele jovem naquele dia seria liberto. E naquele momento, enquanto existia uma manada de porcos ali, os porcos são tomados pelos demônios e caindo em precipício ao mar.
se perdem. As pessoas que estavam ali, aleluia, cuidando daqueles animais, correm depressa. E o que me chama a atenção é que talvez eles não correm depressa, Leandro, para dar a notícia de que o endemoniado foi curado. Não, eles correm depressa porque perderam algo de valor, porque a chegada de Jesus naquele lugar trouxe para eles um certo prejuízo. Aleluia. De repente a multidão que vem ali daquele lugar começam a interrogar, dizendo: rogo-te que saia daqui. Eles não querem Jesus naquele lugar, mas eu louvo ao nosso Deus. Por quê? Porque Ele colocou os pés ali, não demorou muito tempo, não sei se 1 hora, não sei se meia hora, não sei se 2, não sei se 3, mas aquele jovem foi liberto. Só que as pessoas de Gadara preferiam ver alguém endemoniado e sofrendo por espíritos imundos do que perder alguma coisa física. Quantas vezes nós não somos assim? Nós preferimos as coisas físicas do que sermos curados e sarados pelo nosso Deus. Quantas vezes, com as nossas atitudes, ou até mesmo falando, a gente pede para que Jesus se retire no meio de nós, porque Jesus estando no meio de nós, é bem verdade que há perdas para que eu ganhe. Naquele dia, para aquele jovem, perderam-se quase 2.000 porcos, mas alguém foi liberto. Nós vamos ver que alguém foi alcançado, e o povo não quer isso. Jesus agora entra no barco, e o interessante é que a narrativa vai continuar dizendo que Jesus agora está em outro local, e chega alguém desesperado, clamando a Jesus, porque a sua filha está enferma. E o interessante é que a narrativa de Marcos vai dar o nome para esta pessoa, vai dizer que ele era Jairo, era alguém respeitado, era alguém que talvez a multidão que cercava Jesus naquele momento, o diácono Marcos abriu caminho para que ele passasse. Talvez alguns naquele momento até comentavam dizendo: olha Jairo aí, olha este homem aí. E ele chega até Jesus rogando, porque a sua filha está enferma, e ele quer que Jesus vá até o encontro da sua filha. E quando Jesus vai no caminho da casa deste homem, entra outro personagem em cena. E a gente fica observando a narrativa dos evangelhos, que este personagem, diferente de Jairo, ele não ganha nome. A Bíblia e a narrativa vai nos chamar apenas de uma certa mulher. E esta mulher que vai entrar no cenário agora e na história, mesmo sem nome, vai deixar marcado um legado. Porque para nós entendermos melhor, esta mulher já vinha sofrendo há 12 anos. E o sofrimento desta mulher era algo cruel. Por quê? Porque toda vez que a mulher entrava em seu período menstrual, ela era separada do meio da sua família, e ela passava por um processo de alguns dias de purificação, e depois tinha que tomar, aleluia, o banho da purificação, até voltar de volta para o anseio da sua casa, para o anseio da sua família. Eu imagino, Leandro, aquela mulher saindo naquele dia. Talvez ela já tinha passado algumas vezes por este momento, só que esta mulher, depois de 7 dias, ela não volta para sua casa. Passa-se 1 mês e esta mulher está sangrando. Passa-se 2 meses, esta mulher está sangrando. A preocupação aperta e ela começa a bater em várias portas de hospitais. O povo está preocupado porque que esta mulher não estanca a hemorragia. Porque que a hemorragia desta mulher agora não cessa. Ela começa a bater em várias portas e começa a chegar em vários lugares. Mas toda vez que ela vai com esperança,
de algum médico ou alguma coisa para ser feita a respeito dela, o que ela encontra é as portas fechadas. E o que é pior é que esta mulher não enfrenta só uma doença física, porque vocês mulheres sabem o quanto é perigoso em um período desse alguém que está sangrando há muitos anos, alguém que está debilitada, alguém que está fraca, alguém que não tem forças e alguém que tem as portas fechadas. Esta mulher não está enfrentando só uma doença física, ela está enfrentando uma doença também na alma, porque primeiro ela agora está afastada de toda a sua família. Para a sociedade daquela época e para a tradição religiosa daquela época, ela era uma mulher impura. Ela não poderia tocar em algum canto, e do lugar que ela tocava não poderia ser tocada por alguém. Esta mulher talvez sofria em seu interior, porque colocaram na cabeça daquela mulher que ela era inútil, imunda, e que ela não prestava mais, tinha que ficar isolado de tudo e de todos. Até que de tanto ela bater em tantas portas, um certo dia alguém fala de Jesus para aquela mulher. Eu imagino que no meio daquele povo, alguém talvez conjecturando com a palavra diz: vem um homem aí, e este homem tem autoridade, porque Jesus já tinha curado algumas pessoas sobre enfermidades. Vai passar um homem aí que ele tem autoridade sobre demônios. Vai passar alguém aí que este tem autoridade sobre algumas coisas. Eu falei agora há pouco que Jesus havia mostrado a sua autoridade sobre demônios. Aquela mulher escuta de um Jesus agora que tem autoridade sobre enfermidades. E ao ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, alguém libera uma palavra para aquela mulher dizendo: talvez você já bateu em tantas portas, mas existe um que vem aí, e se você se encontrar com ele, eu tenho certeza que você vai ser curada. Cria-se uma fé tão grande naquela mulher, que ela coloca em sua mente dizendo: eu não preciso falar com ele, ele não precisa falar comigo. Se ele tem essa autoridade, tão somente se eu tocar, eu serei curada. A fé daquela mulher foi tão grande que ela não precisava ter um encontro direto, bastava um encontro direto, ela só precisava tocar. Porque talvez ela tinha medo de se encontrar cara a cara com Jesus. Ela sabia que Jesus andava com uma multidão grande, e para ir ao encontro de Jesus não era algo fácil para aquela mulher. Por que não era algo fácil? Você lembra que eu falei que ela era uma mulher impura, e que ela não poderia tocar em nada por onde ela passava? Só que quando ela coloca a fé de tocar em Jesus, ela teria que se preparar para enfrentar algumas dificuldades. A primeira dificuldade que eu vejo é ela enfrentar ela mesma. Por quê? Porque a narrativa vai nos dizer que ela já tinha batido em várias portas e não encontrava uma solução, e o que era pior, cada vez que passava, ela ficava pior ainda. Ela ia de mal a pior. Então o primeiro algo que ela enfrenta aqui, a primeira dificuldade que ela enfrenta é dela mesmo se levantar e ir em mais uma porta. É mais uma coisa que ela vai buscar. E é alguém que está fraca, é alguém que está cansada, é alguém que já ouviu diversos não e tem a sua mente conturbada e abalada. Mas ela resolve ir ao encontro de Jesus. Só que ela não vai ao encontro de Jesus com mãos vazias. Ela vai ao encontro de Jesus com uma fé tão grande. Não é só vir para cá, não é só sentar na cadeira. Recebe um recado do céu, você recebe? Deus está dizendo que não é só vir para o culto não, irmão.
Não é só sentar nessa cadeira acolchoada e ficar ouvindo o ministério de louvor cantar, os meninos tocar, a oração cantar, o pregador suar para entregar o recado para você. Não, você tem que vir com algo para deixar para Deus. Aquela mulher saiu do lugar onde ela estava isolada, mas ela ia levando algo consigo. Alguém trouxe fé aqui nesta noite? Se trouxe, se prepare para ver sinais dos céus sobre a sua vida. Só vê sinais quem tem fé, só vê sinais quem acredita, só vê sinais quem, aleluia, está pronto e preparado para ver coisas espirituais. Carnal não vê milagres, carnal não vê libertações, carnais não vê cura, porque a minha e a sua Bíblia diz que os sinais não seguiriam aos carnais, os sinais seguiriam aos que crerem. Aquela mulher creu ao ponto de enfrentar ela mesma e se levantar e ir até o encontro de Jesus. Observe que a narração de Jairo está de lado, porque o negócio agora é com a mulher. Ela vai enfrentar uma multidão, e a Bíblia diz que naquele dia era uma multidão tão grande que apertava e empurrava Jesus. As pessoas queriam as pessoas queriam ouvir as palavras dele. Alguns queriam ver milagres, outros queriam alcançar uma cura, outros queriam alcançar uma libertação. Alguém queria algo de Jesus. A multidão que estava ali queria algo de Jesus naquele momento. Mas aquela mulher naquele dia ousou em sua atitude. Eu não sei como ela chegou e a Bíblia não diz. Eu não sei se ela foi se batendo num ou no outro. Eu não sei se ela se arrastou ou foi ao encontro de Jesus se arrastando. Eu não sei. Eu sei que ela não olhou para a multidão. Aquela mulher, aleluia, quando chegou perto da multidão, ela não olhou, e talvez olhou e disse: deixa que eu venho depois, eu venho em outro momento, quando eu encontrar ele mais perto eu vou tocar. Não, aquela mulher talvez naquele momento olhou para a multidão e disse: não importa quantas pessoas tem, o que importa é que eu só saio daqui com meu milagre. O diácono Marcos narrou a história de alguém que é levado por amigos que levam eles para o caminho certo, não é assim, Leandro? Aqueles amigos naquele momento não levam eles por caminho errado. Um culto está acontecendo na casa em que Jesus está. A Bíblia diz que no dia daquele culto veio uma multidão tão grande que tinha gente na porta, tinha gente na janela. E alguém teve uma ideia de dizer assim: vamos pegar o nosso amigo paralítico, um pega do lado, outro pega do outro, outro pega do lado e outro pega do outro, e a gente vai levar até o encontro de Jesus. Só que quando eles chegaram no culto, eles tiveram uma dificuldade. Qual foi a dificuldade? Não tinha espaço para entrar pela porta da frente. Eles correram para a janela, não tinha espaço para entrar pela janela. Conjecturando a palavra, imaginando, eu imagino que eles levaram o paralítico lá pela porta de trás, mas também não tinha. O culto estava lotado e quem estava pregando era Jesus. Só que eles olharam para a multidão e não desistiram. O problema de muitas pessoas é que quando estão diante da primeira dificuldade, abandonam o barco e pula dele. O problema de muitas vezes nosso é quando olhamos para a multidão, que é uma dificuldade, a gente já quer parar de orar, a gente não quer chorar mais. Eu não vou mais orar pelo aquele filho, eu não vou mais orar pelaquela filha, eu não vou orar mais pelaquela mãe, eu não vou mais orar pelaquela pessoa. O nosso problema é não ter a fé suficiente daquela mulher de dizer: não importa se eu sou imunda para essa multidão, não importa se a multidão seja um empecilho para até chegar, o que importa é que eu vou chegar até Jesus.
nosso problema é não fazer como aquele amigo. Não tem entrada na janela, não tem entrada na porta, não tem entrada por nenhum lugar pela frente. Nós vamos ter uma ideia. Qual é a ideia? Vamos por cima, vamos subir este homem, e quando chegar lá, eu acredito que não tem uma multidão no teto, então a gente abre o teto e desce ele. Nós não vamos desistir. Se a porta está fechada, nós vamos pela janela. Se a janela está fechada, nós vamos por outro lado. Se não tiver entrada ao redor da casa, nós vamos subir, abrir uma brecha, mas ele sai daqui andando. Isso é fé. Foi isso que aquela mulher teve, a fé de não desistir. Quantas pessoas, e talvez eu estou pregando para pessoas aqui, que estão aqui diretamente ou pelas nossas redes sociais, que nesse momento estão dizendo: eu estou quase parando porque eu estou sem forças. Você imagina aquela mulher, 12 anos, não é 12 dias, nem 12 horas, nem 12 minutos, nem 12 meses, são 12 anos sofrendo. E quando ela tem um encontro com Jesus, repito mais uma vez, não sei como, eu só sei que ela tocou em Jesus. E quando ela toca em Jesus, ao contrário do que a tradição religiosa dizia, em vez de Jesus ficar impuro, aquela mulher fica pura daquele mal. E o que me chama a atenção, irmão, é que no meio daquela multidão que empurrava, que levava, que fazia, Jesus para. E quando Jesus para no meio daquela multidão, ele vai falar algo que talvez, se fosse nos dias de hoje, nós dizíamos assim: que é isso, está doido? Ele olha para aquela multidão e se vira e pergunta assim: quem me tocou? Alguém vai olhar para ele e vai dizer: mestre, como é que pode? A multidão te aperta, a multidão te empurra, a multidão te joga para um lado e para o outro, e tu pergunta: quem me tocou? Sempre quando eu ministro essa palavra, eu dou o exemplo de alguém que já pegou o ônibus no terminal de Siqueira, 6 horas da manhã. Tem alguém aqui que já pegou o grande circular ou algum ônibus lá no caminho do Siqueira? Que é uma fila tão grande, irmão, tão grande, que quando você vê um ônibus de longe, junta uma arruma de gente, que o ônibus abre a porta, não precisa você botar força para entrar, é só abrir os braços que a multidão te empurra para dentro. Era assim que estava acontecendo naquele dia. Só que quando a multidão para com Jesus, e Jesus libera uma palavra dizendo: quem me tocou? Alguém questiona dizendo: mestre, a multidão te empurra e te toca. Aí Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer assim: não, este toque não foi igual de quem me empurra, este toque não foi igual de quem me toca. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Você quer que eu libere outra coisa para você nessa noite? Levante as mãos. Só recebe algo de Deus quem tocar nele diferente. A gente espera sempre um milagre da parte de Deus, mas Deus está dizendo: você tem que fazer primeiro. O primeiro passo não é o de Deus, o primeiro passo é seu. Quantas vezes a gente vem para o culto seco, frio, gelado, como diz o jargão de alguns pregadores antigos. Tem crente que vem tão gelado para o culto que se um pinguim passar perto dele fica resfriado. Não toca em Deus diferente, não tem algo para tocar em Jesus. Veio com mãos vazias para o culto, mas eu quero ser porta-voz de Deus aqui nesta noite para profetizar que nesta terça-feira alguém chegou aqui diferente, não veio com as mãos vazias, mas veio com algo para entregar para Ele. E se você veio com a mão aqui para entregar algo para Ele, toque nele diferente, e quando você toca nele, Deus irá fazer coisas tremendas no meio do seu povo. Alguém crê e pode abrir a boca para glorificar a Ele? Não é simplesmente tocar, irmã nega, é um toque diferente. Ah, pastor, então só eu abrir a boca resolve. Resolve não.
Porque antes do glória a Deus sair da tua boca, tem que sair daqui. Tem que ser um toque diferente. Tem que ser um toque, aleluia, como ninguém tocou naquele dia. E quando toca, a Bíblia diz que estanca naquele momento. Mas por que Jesus parou se ela já estava lá? Porque ela não estava com a bênção completa. Porque o meu e o teu Jesus, ele é tão diferente, tão poderoso, que quando ele começa uma obra na minha e na tua vida, ele tem a responsabilidade de terminar essa obra. Segura isso aqui, porque o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir em você. O sangue estancou, mas Jesus precisava completar a obra naquela mulher. Talvez se aquela mulher voltasse para casa sem que Jesus apresentasse ela àquela multidão, seria alguém no anonimato que muitas pessoas não dariam atenção para ela, consideraria ela talvez ainda impura, porque a forma que ela foi purificada não era como a tradição daquela época dizia. Mas Jesus para no meio daquela multidão e com aquela pergunta: quem me tocou? Eu creio que Jesus estava dizendo: corre depressa, porque aleluia, a bênção começou a ser gerada em ti, mas ela precisa ser completada na tua vida. A palavra diz que aquela mulher, com tremor e com temor diante da multidão, ela olha para Jesus e diz: mestre, foi eu quem te toquei. E quando ela olha e diz que tocou em Jesus, Jesus vai olhar para ela e vai dizer: filha. Alguém imunda, alguém que tinha que viver separada, alguém que não prestava para estar no meio da sociedade. Jesus vai olhar para ela, pastor Eduardo, e vai dizer: filha. Esse filha tem algo tão tremendo, irmãos, que Jesus está trazendo ela para o meio da sociedade, está dizendo: se a sociedade te abandonou, se a sociedade virou as costas, se ela te excluiu, hoje eu sou teu pai. Jesus hoje, ele é o teu pai. Pode alguém te abandonar, pode alguém te desprezar, pode alguém te jogar para o canto, pode alguém dizer para você que não tem jeito. Jesus está dizendo: você é meu filho, você é minha filha, eu sou teu pai. A tua fé te salvou. Vai em paz, e agora sim ele completa a obra, e ser curada do teu mal. Para me terminar, Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. O que o médico não pode resolver, Jesus pode. Você lembra do testemunho aqui na terça-feira passada? A irmã foi diagnosticada com câncer, e a oração da sua irmã era para Deus dar condição para ela ir para os tratamentos. Só que Jesus iria fazer uma obra diferente. Alguém viu? E quando ela fez um novo exame, no lugar daquele nódulo no peito, tinha apenas uma cicatriz. Jesus fez a obra e ainda deixou lá a sua marca, dizendo: não precisa fazer mais nada. Corta a quimioterapia, radioterapia, desmarca a cirurgia das mãos humanas, porque o médico dos médicos já passou por aqui e já fez a obra completa. Deixa eu dizer para você aqui nesta noite: o médico dos médicos está passando por aqui, ele vai fazer a obra completa. Alguém crê nisso aqui nesta noite? Abre a boca para adorar a Ele. Aí, Marcos, eu lendo a palavra em casa, eu imaginei Jairo vendo o milagre ali acontecer. Ele disse: imagine quando Jesus chegar lá na minha casa. Então, alguns pregadores dizem que ele estava preocupado de apressar a Jesus a ir ter. Mas eu fico imaginando Jairo de lado assim de Jesus, no meio daquela multidão, e vendo Jesus curar uma mulher, e uma mulher testemunhando que tinha batido. Porque se a narrativa diz, aquela mulher, ela testemunhou naquele momento: quantas portas eu bati, e eu ia de mal a pior.
Quantas vezes eu tentei e as coisas estavam erradas. 12 anos que eu estava sofrendo, e Lázaro e Jairo escutando aquilo. E quando eu imagino que ele alegra o seu coração, diferente do que alguns pregadores dizem. Não estou dizendo que os pregadores estão errados, porque a Bíblia nem diz se ele se alegrou, se ele apressou Jesus para ir ter. Mas eu me meditando em casa, imaginando que Lázaro se alegrou, porque se Jesus fez aquilo com aquela mulher há 12 anos, ele também poderia fazer com a sua filha que estava enferma. Quando eles resolvem, alguém chega para ele e dá uma notícia que ele não queria ouvir. Precisa mais não. Por quê? Porque a menina já morreu. Imagine alguém que ouviu um testemunho agora há pouco, e quando vai se virar para a sua casa, recebe uma notícia mal. Só que eu aprendo algo interessante que Deus falou comigo. Jesus cura no caminho, mas o caminho não permitiu que Jesus fizesse lá, porque ele queria ir ter na casa de Lázaro, de Jairo. E quando ele vai até, quando ele escuta aquela palavra, eu imagino que Jairo se abala, porque só quem sabe a dor de perder um filho ou uma filha é quem já passou por isso. E aquele homem estava desesperado, porque o desespero dele, sendo um dos principais, fez com que ele fosse até Jesus, fez com que ele enfrentasse uma multidão. Ele não poderia ter mandado alguém ir buscar Jesus? Sim ou não? Poderia, mas o desespero foi tão grande que ele mesmo foi. E quando ele vai ter ao encontro de Jesus, no caminho, quando ele vê algo maravilhoso, o que ele recebe é uma notícia de que a sua filha agora já não está mais no meio em vida. Só que quando ele pensa em se abalar, muito alegra o nosso coração, porque no meio daquela notícia triste, Jesus estava lá. E aonde Jesus está, a gente pode até ouvir uma notícia triste, mas nós não ficamos desestruturados e abalados. Por quê? Porque Deus sempre tem uma palavra para confortar o nosso coração. Quando alguém diz não precisa importunar, não precisa ir lá, não precisa mandar, Jesus olha para lá, para Jairo, talvez, aleluia, já em desespero pela perda da sua filha, e diz: não temas, crê somente. Jesus está dizendo: eu não preciso, Jairo, eu não preciso de muita coisa, fique só tranquilo e creia, eu estou aqui. Você sabe o que é que Jesus está dizendo para ti? Mas pastor, está doendo, pastor, está difícil, pastor, está complicado. Jesus está dizendo: temas não, eu estou contigo. Não temas, só crê no que eu estou falando, só crê no que eu estou usando os meus servos, porque eu vou fazer, eu vou operar, eu estou no meio de vocês. Jesus vai ao contrário da notícia e vai ao caminho, e quando chega lá, está um alvoroço, um desespero pela perda de alguém, alguns estão chorando. Jesus escolhe alguns discípulos, aleluia, o pai e a mãe, e diz: todo mundo sai aqui, porque a menina não está morta, a menina está dormindo. E naquele momento o choro vira em risadas, porque a multidão que estava ali era uma multidão incrédula. É por isso que Jesus tira os incrédulos do meio do local de milagre. E quando Jesus chega diante do corpo daquela menina, Jesus vai liberar uma palavra para ela, dizendo: Talita cumi, que traduzindo para a nossa língua quer dizer: eu te digo, levanta. Você sabe o que é que eu quero terminar aqui nessa noite? É que o meu e o teu Jesus, ele libera uma palavra dizendo: está doendo, mas levanta. Está chorando, se levanta.
A dificuldade está grande sobre a sua vida, não importa o que você está passando, as portas estão fechadas, tudo está dando errado, o médico talvez desenganou, o homem talvez já bateu o martelo, mas Deus está dizendo: crê somente, levanta. A palavra que Deus está liberando para esta igreja, nessa terça profética, para as pessoas que saíram da sua casa para vir cultuar ao Senhor, é: levanta-te, não importa qual era, aleluia, o que você está passando, Ele está dizendo: te levanta porque eu vou fazer, te levanta porque eu vou operar, te levanta porque eu já estou agindo. Imediatamente aquela menina levantou, e todos ficaram espantados, e Jesus naturalmente dá só uma ordem dizendo o quê? Alimente a menina. Essa menina está com fome, dá comida para ela. Você sabe o que é que eu vejo aqui? É que em nenhum momento nós vamos ver demônios botando boneco para sair. Por quê? Porque o meu e o teu Jesus tem autoridade sobre demônios. Deixa eu testemunhar algo aqui, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Eu já contei isso, não sei se eu contei, mas se já, eu vou contar novamente. Certo dia eu estava na minha sogra, estava em um momento de família, estava bem à vontade, estava até de bermuda, pastor Eduardo. E do lado da minha sogra começou um louvor, muitos jovens se reuniram e começaram a louvar na casa de uma mulher. E enquanto eles louvavam e oravam e gritavam, e o interessante é que eles invocavam demônios. Se manifesta, dá teu grito de vitória. Olha aí, demônio dá grito de vitória. De repente, no meio daquele momento de oração, se deu um grito, irmão, que os vizinhos se assustaram, e logo se criou em volta ali algumas pessoas da vizinhança, e esta mulher gritava e gritava e gritava e gritava. E quanto mais eles oravam, mais ela gritava. E o que é pior, as portas fechadas, e a gente percebia que quando o demônio saía de um corpo, passava para outro, e passava para outro, e passava para outro. O meu cunhado, muito medroso, porque o meu cunhado é medroso para essas coisas, me correu lá onde eu estava e disse: Gabriel, pelo amor de Deus, vamos ali. Eu disse: não posso, os irmãos estão lá, eles estão orando, deixa eles orar. Homem, não tem condições, eles estão orando já há várias horas e não conseguem expulsar aquele demônio. E quanto mais eles oravam, mais o negócio ficava pior. De repente, quando eu decidi ir lá, vesti uma calça do meu cunhado e fui. Quando eu bati na porta, que a porta se abriu, automaticamente as 3 pessoas que estavam possessas pelos demônios caíram por terra. Você sabe o que é isso? É para a glória do pregador, do pastor? Não. Porque quando nós servimos a Deus de verdade, não tem negócio de querer brigar com o demônio. Ele tem que sair e acabou-se em nome de Jesus. Por quê? Porque o nosso Deus tem autoridade sobre demônios. Sai e ele sair. O nosso Deus, ninguém vê no texto a enfermidade brigando com Jesus para ir embora. Não, apenas um toque e a enfermidade foi embora. Apenas uma palavra e aquela menina se levantou. Então, saia daqui convicto que o meu Deus e o teu Deus, quando quer fazer, não tem demônio, não tem enfermidade e não tem morte que impeça o operar do nosso Deus. Você recebe essa palavra? Se recebe, dê glória a Deus a Ele e aplauda o nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Feche seus olhos. Nós te louvamos, Pai, e nesse minuto que nos resta, nós te damos glória. Nós não queremos mais nada, Senhor.
Porque depois de uma palavra dessa, se alguém sair daqui com incredulidade, meu Deus, eu não sei o que fazer. Porque em apenas um capítulo tu mostrou que tem autoridade sobre demônios, sobre enfermidades e sobre a vida. Então eu creio, Senhor, rapidamente, toda a potestade maligna, demônios de prostituição, demônios de vícios, demônios que têm trancados, em nome de Jesus, sobre a tua igreja, caia por terra. Enfermidades sejam curadas agora. E aonde não tinha vida, já estava morto, já não dava mais, Senhor, querido Senhor, volte a viver. Porque tu tens autoridade, Senhor, e nós cremos nessa autoridade. Muito obrigado, Deus, porque tu se revelou e tu és Deus no nosso meio. Toma a tua igreja em paz, guarda teu povo, livra do mal, cobre com teu sangue e reveste a tua igreja de poder, Pai, pois esta é a nossa oração, é o que nós cremos e é o que nós acreditamos, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, levante suas mãos aos céus. Nosso próximo encontro é na quinta-feira, no culto de doutrina, e nós cremos que Deus ainda tem mais a falar com o seu povo. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça e a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, e aqueles que crerem confirmam dizendo amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, e diga que foi bom estar com ele aqui. Deus abençoe, igreja.